Sento. Então, hoje nós vamos falar, eu tenho o privilégio de falar de algo que me é muito peculiar. Então, vamos lá. Quem aqui nessa noite gosta de sentir dor? Levante sua mão bem alto. Uai só. Ninguém gosta de sentir dor. Mas eu tenho uma boa palavra para você nesta noite. Nós estamos falando sobre fé, uma fé vitoriosa, né? Então, a nossa fé vitoriosa alivia a minha dor. Amém? E nós vamos aprender lições gloriosas na palavra do Senhor, como que Deus vai usar a fé para aliviar a nossa dor. Qual o propósito de eu e você passarmos por sofrimento, por dor? Ai, só a palavra já dói. Só de falar a palavra dor já é horrível. E eu tenho conversado com meu marido e tenho falado que, eu não sei, depois que eu fiquei mais nova, eu não tenho suportado tanto a dor. Assim, quando eu era mais velha, eu era mais resistente. Mas agora que eu estou mais nova, não, a dor para mim é minha inimiga. Um dia, o máximo, eu já não aguento mais. Então, para mim, ela tem que correr, bater em retirada, porque eu não suporto. Eu acredito que você também, porque o trem ruim, negócio de dor, né? Mas em todas as coisas nós vamos ver nesta noite, nós vamos aprender que Deus tem um propósito. E muitas vezes, na sua maioria, não é Deus que nos causa dor, né? Muitas dores que nós passamos têm uma origem que não é de Deus, mas Deus, como Ele é especialista em pegar as coisas assim ruins que vêm sobre nós e transformar em bênçãos, então Ele é especialista para fazer isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Então eu quero, primeiro eu quero orar. Senhor, nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui, porque nós temos a maior promessa, Deus, de que o Senhor veio para levar sobre o Senhor todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que causa, Senhor, dor, Senhor, ao nosso corpo físico, à nossa alma, que nos separa do Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer isso. E nesta noite nós queremos, Senhor, que o Espírito Santo ative fé, uma fé vitoriosa em nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sair daqui sem dor. Sair daqui, Senhor, preparados para que o dia que nos acercar uma dor, nós já vamos entender, ter o entendimento do céu, Senhor, qual o propósito disso tudo e como nós vamos agir e reagir diante desses momentos, Senhor, que nós passamos ainda quando estamos aqui neste mundo mau. Mas estamos sendo preparados, Senhor, para nos encontrar com o Senhor. E é isso que mais anseia o nosso coração, é estarmos cada dia sendo preparados para nos encontrarmos contigo. Isso que nós mais almejamos, Senhor. Por isso, fala aos nossos corações nesta noite, de uma maneira sobrenatural. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está aberto para receber? Amém. Glória a Deus. Sabe que eu gosto muito de declarar aí, né? Declara aí que Deus vai fazer e faz mesmo. Daí a tua fé fica fervorosa e você recebe. Paulo falando aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, eu acho que ele vai passar ali, né? Só está passando. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Primeira coisa que o Paulo está falando aqui para nós é que em Cristo nós vamos ter vitória. Fora de Cristo, nós vamos padecer. Nós vamos ficar chorando e lá vai. Porque, 2 Coríntios 5, 7 também diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós que somos cristãos vivemos por fé. Então, em Cristo, você recebeu, eu e você. Isso é só para ativar aí na sua mente e no seu coração. Em Cristo, você recebeu uma fé poderosa. O dia que Cristo entrou no seu coração, na sua vida, Ele te deu também uma fé que é poderosa, é funcional, é firme, é verdadeira
não é uma fé mentirosa? E inabalável. Essa porção nós recebemos, já recebemos. Ah, mas eu não tenho essa fé. Vá buscar, porque Ele já disponibilizou para você. Então, você já recebeu. Então, se você não está tendo e desfrutando dessa fé, Ele já recebeu. Ele já disponibilizou para você. Então, nós vamos falar nesta noite que a fé vitoriosa alivia a minha dor. Como é importante falar de fé, né? E como nós, como cristãos, precisamos desesperadamente encher o nosso coração de fé. Deixar que o Espírito Santo nos encha de fé, para que nós possamos, então, viver uma vida cristã vitoriosa. Salmo de número 56, versículo 8, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? O salmista está falando assim: o Senhor conhece cada lágrima que você... Irmãos, eu não sei para você, mas para mim isso é um consolo tão grande. Só em pensar que eu estou lá, às vezes, chorando de dor, às vezes dor na alma, às vezes dor no corpo, e saber que tem alguém que está ali para me consolar, alguém que está ali do meu lado, que é suporte para mim, que é a cura para a minha dor. Ai, irmãos, isso aí é uma fortaleza para a nossa vida. Então, nós temos que receber essa palavra do Salmo 56. O Senhor mesmo registra o nosso lamento. Recolhe as nossas lágrimas. Recolhe a minha e a tua lágrima. Amém, irmãos? Você recebe aí? O Senhor recolhe as tuas lágrimas. Então, você não está sozinho. Tem alguém que está olhando por você. Toda dor que chega até você, chega primeiro ao coração de Deus. Toda dor que chega lá, e muitas vezes nem bate, né? Vai escancar a porta e entra e deixa a gente lá mal, antes já chegou no coração de Deus. Isso fala de consolo. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador, é aquele que está sempre conosco. Então, diante disso, vamos aprender algumas lições aqui, né? Que Deus quer nos ensinar nesta noite. Como que eu posso transformar a minha dor em algo para o meu bem? Como que eu vou tirar alguma coisa que vai tornar bem para mim diante de uma tragédia, diante de uma dor, Como? Nós vamos aprender. Como que eu posso transformar a minha dor em algo para o meu bem? Por meio, claro, de uma fé vitoriosa em Cristo. Como? Primeira coisa, é você acreditando que Deus usa a dor para impulsionar a mim e a você. Amém? Deus usa a dor. Ele pega a dor que você está passando e Ele usa ela como um combustível para impulsionar você a cumprir o seu propósito. Que loucura! Mas é assim mesmo. Provérbios capítulo 20 diz assim, os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Ou seja, muito couro, nós vamos ficar limpinho. Nossa alma vai ficar igual quando passa sabão, né? Deixa o coração limpinho. A dor, preste atenção nisso, a dor nos faz agir como nenhuma outra coisa é capaz de fazê-lo, quando você está sentindo dor. São verdades, tudo que eu vou citar aqui são verdades, que você já sabe, mas você tem que trazer a sua memória e ativar a sua fé. Veja, a dor nos leva à ação, leva-nos a fazer coisas que, em outras circunstâncias, nós adiaríamos. Não, deixa para amanhã. Começamos a procrastinação. Não, vou fazer isso hoje, não. Não está doendo tanto assim. Não, o problema não está tão grande. Não vai se agravar. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Daí chega amanhã, pum. A dor apertou e te parou. E daí? Então, quando você está com dor, a dor ela te leva a fazer as coisas que em outras circunstâncias você adiaria.
A dor, ela nos move, ela nos empurra. A dor nos força a mudar quando nós não desejamos mudar. É ruim ouvir um amém agora, né? Mas é verdade, irmãos. A dor nos leva, nos impulsiona a uma mudança. Mudança essa que a gente está procrastinando por anos, às vezes. Mas quando chega a dor, a gente tem que tomar uma decisão. E mudar, e às vezes rapidinho. A dor é usada por Deus para impulsionar a minha vida para as mudanças necessárias. Aquilo que precisa ser mudado em mim. Então, vem uma circunstância de dor, de lamento, de pranto na minha vida. Deus usa aquilo para me impulsionar a uma mudança. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero, por exemplo, um exemplo aqui, eu não quero ir ao dentista. Isso aí é só os homens, viu? As mulheres não. Eu não quero ir ao dentista, até que a dor fique tão ruim, a ponto de ser maior do que o meu medo. Está insuportável a dor. Daí, eu enfrento aquela broquinha lá, né, do dentista. E você enfrenta. Aí, então, o que vai acontecer? Você vai se mover e vai tomar uma atitude de fazer alguma coisa, mudar, ou morre de dor, não é? Então, esse é um exemplo de como que Deus usa a dor para nos impulsionar a sairmos, às vezes, de um lugar de prostração. Coisa que, se tivesse tudo bem, coitado de nós, nunca sairíamos daquele lugar. E quem sabe você está aqui nessa noite e nem está sentindo dor. E Deus está falando com você assim, ei, eu quero te levar para frente. E você está aí amarrado no tronco. Então, é a primeira verdade. Deus usa a dor para impulsionar você, fazer um impulso para levar você para frente, para você tomar uma atitude. Aquela vez que você fica assim, ai, meu Deus, não sei se eu vou fazer o 30 semanas ou não. Ai, não sei. Então, olha o recado de Deus nessa noite. Não espere vir a dor. Não espere a dor ser mais forte. Segunda verdade, não mudamos quando vemos a luz. Não mudamos quando vemos a luz. Mudamos quando nós sentimos o calor. Geralmente, quando chegamos ao fundo do poço, então estamos prontos para mudar. Isso é real. Isso é todo ser humano assim. Esse foi exemplo, por exemplo, o filho pródigo, né? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 14 a seguir, diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Essa aí é a nossa aula lá de TMA. Ele desejava encher o estômago com as vagens da farroubeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, a dor da fome era tão grande, que ele caiu em si. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, a dor causada pela fome, finalmente, o motivou a mudar. Ele conquistou, ele chegou onde ele queria? Chegou. Era o que o pai tinha de planos para a vida dele? Não. Tinha outro propósito, mas ele quis fazer a sua vontade, como muitos de nós fizemos. E daí, o que acontece? Chega a dor nos encontra. Aqui, a dor pela fome, o desejo de ter algo para comer e não ter para comer. Então, ele cai em si e volta. Então, a dor fez com que ele voltasse atrás. Então, quando apertou, ele voltou atrás. Então, nós não mudamos quando nós vemos a luz, mas mudamos quando nós sentimos o calor, quando a dor fica mais forte, mais intensa. Terceira verdade,
Deus usa a dor para nos dar uma direção. Deus usa a dor para direcionar você. Coisa que às vezes você está lá assim, o que eu vou fazer, né? Não sei. De repente, você passa por um momento de dor. E Deus começa a te falar. Por quê? Porque naquele momento de dor, você para. Você para ouvir o que Deus tem para falar. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7, na Bíblia, na linguagem vida, né? Eu acho que é vida essa. Diz assim, permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Uma tradução mais clara, né? Então, ele usa a palavra aqui, educar, né? Permitam que Deus eduque vocês, corrija vocês. Outras traduções falam corrigir. Mas aqui a palavra educar, ele usa. Algumas vezes, preste atenção nisso, a única maneira de educar e de nos treinar é através da dor. Estou me lembrando de algumas coisas aqui, mas depois eu comento. Então, algumas maneiras que Deus, às vezes, algumas vezes, na minha vida, e Deus está falando com você que eu sei, a única maneira de Deus educar você, de Deus treinar você, é através da dor. Quantos de nós, né, que somos pais, que preferiram nunca ter que disciplinar os seus filhos? É bom dar um couro no filho? Claro que não. Principalmente a mãe, né? Dói na alma da gente. Quando o pastor pegava os meninos lá em casa para corrigir, meu Deus, eu tinha que sair. Mas eu tinha que sair, porque doía na minha alma. Porque é bom? Claro que não é. Mas eu sabia que era necessário. A correção ia dar uma direção para eles. Porque quando eles queriam sair do caminho certo, então eles eram disciplinados, corrigidos. E daí voltaram para o caminho. E graças a Deus estão no caminho até hoje. Glória a Deus, aleluia. Então, é isso que Deus faz comigo e com você. Agora, Deus usa a mesma coisa. Deus não deseja trazer dor à sua vida. E isso é verdade que você tem que acreditar. Deus não deseja trazer dor à sua vida. Mas algumas vezes Ele tem de fazer isso. Ele tem de disciplinar você, treinar você, mover você na direção certa. Do contrário, você se perde. Isso acontece porque não acontece porque ele está irritado ou retaliando você. Não é porque ele não gosta de você e quer se vingar, mas é porque ele ama você. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ele ama. Como um bom pai, muitas vezes ele usa a dor para nos disciplinar. Então, Aristóteles certa vez disse assim, algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. É ruim, né, ouvir isso, mas é verdade. Tudo isso é verdade. Às vezes não é bom ouvir, mas é verdade. A dor é uma ferramenta de ensino. Deus usa a dor para dar uma direção a mim e a você. Alguma vez Deus já teve que ganhar a sua atenção através da dor e não precisa responder? Vou perguntar de novo. Alguma vez Deus já teve que ganhar a sua atenção através da dor? Mente aquele que diz que nunca. Quantas vezes, né? Então, para nos chamar a atenção, Deus permite muitas vezes. Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, né? Quando estamos desfrutando dos prazeres, Deus sussurra nos nossos ouvidos. Mas Ele grita conosco através da nossa dor. Ele diz, eu quero a sua atenção. E realmente Ele recebe a nossa atenção quando estamos com dor. É ou não é? É verdade, irmãos? Não tem momento melhor de pararmos e darmos atenção para Deus. Quantos de nós nunca nem lembramos de orar sequer durante o dia, mas aperta o negócio e começa a doer. Começa a sentir qualquer tipo de dor. Primeira coisa que você vai fazer? Orar. Daí lembra de Deus. Lembra. Eu posso orar e Deus pode me curar, então eu vou orar.
E daí Deus está gritando, eu quero a sua atenção. Eu quero, meu filho, a sua atenção, porque eu te amo, eu te amo. É como um sinal de direção. Pode ser que ele use uma dor menor para que grandes mudanças ocorram na nossa vida. Agora, depende do seu coração também, né? Às vezes ele usa uma dor grande. Depende da sua dureza de coração. Às vezes ele tem que pegar um martelo para quebrar, né? Então, ele faz isso, porque ele nos ama, nos ama. E o que dizer daqueles que nunca enfrentaram sofrimento? Sabe o que são essas pessoas que nunca enfrentaram sofrimento? Essas pessoas podem se tornar insensíveis. Não sabem realmente de nada, são falsas, não são genuínas, são superficiais, pensam que tudo é tão fácil. E, na verdade, não é. Acredite, por trás da dor há uma direção de Deus que para que a sua vida seja ainda melhor. Jesus mesmo declarou, eu sou o caminho, siga-me, ande após mim, ande comigo, eu vou te dar uma direção. Não importa o que você esteja sentindo, você entregou a sua vida, o seu coração para mim, anda comigo, permaneça em mim e tudo vai ficar bem. Amém? Quinta verdade. Estamos indo bem. Deus usa a dor para transformar a mim e a você. Oh, Deus bom. Deus usa a dor para nos transformar. Quem eu era e agora quem eu sou. Só eu sei. Isaías 48, versículo 10 diz assim, eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Isaías 48, 10. Em outras palavras, a dor é uma ferramenta de medida. Deus usa a dor para te ajudar a ver como você é por dentro. Ai, meu Deus, é horrível, mas é verdade. Por exemplo, quando experimento a dor, a maneira como eu reajo a ela mede a minha fé. E quantos cristãos que sentem dor nem se lembra que são cristãos. Eu tenho ouvido assim tantos cristãos que, meu Deus. E Deus está usando a dor para ver o que tem dentro do coração. E às vezes não tem nada. É só acontecer uma coisinha. Então Deus usa como medida, ferramenta de medida. E quando Deus vai permitir que você passe pela dor, quando você experimenta a dor, a maneira como você vai reagir, vai dizer que tipo de fé você tem. Em quem você acredita? Em você? Nas pessoas? Ou no Deus Todo-Poderoso que pode transformar e arrancar a dor que você está sentindo? Nós temos que prestar atenção a isso. Você realmente não sabe o que está dentro de você até que tenha encarado o teste da dor. Um tempo de dor manifesta quem nós somos. Isso é real, isso é verdadeiro. A Bíblia frequentemente compara a dor a um fogo refinador, como um fogo que usa para refinar o ouro ou a prata. Na medida em que você aquece o ouro ou a prata, as impurezas são queimadas. A escória é queimada, ou seja, algumas coisas que não deveriam estar lá são queimadas. Então o metal fica perfeito, puro. A questão é, a dor que você está sentindo agora, a dor que você está experimentando, quem sabe essa semana, o que você está permitindo que seja queimado na sua vida? Isso aí é para pensar, viu? Não é para responder. Quem sabe você está sentindo alguma dor. E não me refiro somente a uma dor no corpo, não. Porque isso, depois dos 30, o dia que você acordar que não tiver uma dor, morreu. Brincadeira. Mas na alma, no espírito, a dor, às vezes, de estar longe de Deus, de não ouvir mais a Deus, de perder a conexão, às vezes por causa de um pecado que não foi confessado, que nos afasta, nos separa do Senhor. Que tipo de dor que você está passando hoje, essa semana, e como você tem reagido? O que você tem permitido que Deus use isso para queimar, para tornar mais puro a sua vida?
para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Pense aí. Até no final, você vai saber e Deus está falando com você. O que Deus deseja, por exemplo, remover da sua vida? Quem sabe seja aí, Deus está passando o fogo, permitindo o fogo, através de uma dor, para tirar o egoísmo. Você é totalmente egocêntrico, só pensa em você. Quem sabe é o materialismo. Você só pensa nas coisas materiais. Você é um ser espiritual vivendo em busca de coisas materiais. Para quê? Se para onde você vai, você não vai levar nada. Nem a roupa que você tem no corpo. Tudo isso vai ficar. Quem sabe o Senhor quer remover, através do fogo, da dor, da purificação que Ele quer fazer em você, o orgulho. Quem sabe a impaciência, que você não consegue esperar pelo Senhor. Você vai correndo na frente e faz do seu jeito. Ou quem sabe é o medo. Você não consegue acreditar que Deus pode mudar a sua situação. Deus pode reverter esse problema. Ou quem sabe é a incredulidade. A dor é um teste. Ela expõe você sem nenhum filtro. A dor é um teste. Ela expõe você sem filtros. Um dos testes mais poderosos em relação à dor será o teste do seu caráter. Ontem estava conversando com uma pessoa, estava falando o teste do caráter de que nós somos provados no meio da dor. E falávamos sobre isso. Então, ela se referindo que a pessoa havia sido testada por meio do sofrimento, o caráter foi testado. E, infelizmente, desaprovado. Então, mas Deus quer nos provar para nos aprovar. Esse é o desejo de Deus. Quando a dor chegar, você terá duas opções: ir para a verdade ou se afastar dela. Duas opções só. Ou você corre para a verdade e para manter um caráter santo, reto diante de Deus, ou você se afasta da verdade. Então, analise o seu interior em meio à dor e cresça como uma pessoa aprovada por Deus de dentro para fora. Porque quando vem a dor, passa pelo fogo. É o teste. Passou pelo fogo, o que vai sobrar? O que o fogo vai revelar? Quem você é. Quanta fé você tem, em quem você crê. E daí, muitas vezes, nós estamos ocos. E daí, somos de tudo queimado e destruído. Quinta verdade. Deus usa a dor também para proteger a mim e a você. Romanos 8:28 diz: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e tivermos ajustados aos seus planos. Muitas vezes Deus usa a dor para nos proteger de coisa pior. E é verdade. Meu Deus. Eu tenho tantos exemplos, tantas coisas que me vêm assim, mas tem coisa que eu não posso falar. Algumas vezes Ele usa a dor para nos proteger e nos prevenir de envolvimento em alguma coisa com a qual não deveríamos estar envolvidos. Como Ele não deseja que você esteja em determinados lugares, às vezes Ele tem que usar a dor para abrir seus olhos. Portanto, Deus usa a dor para proteger você. É ruim, né, ouvir isso, mas é verdade. E às vezes você não entende, Deus permitiu acontecer aquilo, você não, eu quero. Dá o chilique. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Uma bênção disfarçada, a dor pode ser. Por exemplo, uma ilustração aqui da febre. Quase sempre a febre é um sinal de algum desequilíbrio no organismo humano. Geralmente, a febre indica uma infecção, que precisa de tratamento. Então, tem que parar e tratar. Senão, morre. Morre. Ah, mas é só uma febrezinha? Morre. Daí vai aumentando a infecção,
morreu. Nas emoções dolorosas, sinto apatia, medo ou hostilidade. Nas emoções dolorosas, eu sinto apatia, medo ou hostilidade. Isso está me dizendo de alguma coisa, que alguma coisa está fora do lugar na minha vida. Algo está fora de equilíbrio e Deus está dizendo, eu quero que você corrija isso. Como é que estão as tuas emoções aí? Apatia você tem? Está nem aí? Você sente o quê? Medo? Ou você se torna uma pessoa totalmente hostil? Aquilo que você está sentindo. Deus está dizendo, eu quero que você corrija isto. Para e corrija. Por quê? As emoções são o símbolo disto. Deus usa a dor para proteger você. Dizer que algo fora do normal está acontecendo. E quando eu sinto, por exemplo, depressão, ou quando sinto um ressentimento, um ódio, ou preocupação, ou qualquer sentimento que me sobrevém, uma ansiedade, uma ira, qualquer coisa, Deus está dizendo, ei, acorda, conserta isso, corrige isso, isso não é bom para você. E daí nós temos que parar e corrigir. E Deus usa isso, permite isso acontecer para nos proteger. Porque se nós alimentarmos aquele sentimento, agora falando de dor na área emocional, se nós alimentarmos aquele sentimento, nossa alma vai adoecendo e nós morremos. Doenças psicossomáticas. Como é que Deus usa? Tem outro exemplo aqui de uma ovelha desobediente. Essa é legal, gostei. Ouvi uma história que parece bem radical, mas faz sentido. Eu soube que pastores que cuidam de ovelhas no Oriente Médio, e tem ovelhas ou cordeiros que ficam vagando muito, zanzando, como se não ficassem de jeito nenhum com o rebanho, mas tendessem a desgarrar-se a fim de protegê-los, para não caírem em um despenhadeiro, pois ele sabe que se ele for para lugares perigosos sozinhos, algum lobo acabará comendo ou cairá no meio dos espinhos ou algo parecido. Então, eles desejam manter as ovelhas ou os cordeiros próximos do rebanho. Você sabe o que esses pastores fazem? Eles quebram a pata da ovelha. Eu achei muito bom essa ideia, muito boa. Eles quebram a... Tereza está rindo, né? Eles quebram a pata da ovelha ou do cordeiro, que insistem em ficar se desgarrando. Isso parece crueldade, mas eles estão fazendo isso porque amam os seus rebanhos. Eles quebram a pata do animal e põem um pedaço de madeira na pata quebrada, a fim de que a pequena ovelha fique sempre próxima do rebanho e só vá onde o rebanho for. Correção, dor. Quebrou a patinha, dói. Mas só assim para ela lembrar, para ficar ali. É como se elas dissessem assim, ó, eu tenho as ovelhinhas falassem assim, ó, eu tenho esta tala na minha pata e eu não posso sair por aí. E os pastores dizem assim, está certíssimo, é isso mesmo, o propósito se cumpriu. Ainda bem que, na verdade, nós não somos pastores literalmente de ovelhas aí, de ovelhinhas lá do pasto. Deus é o nosso bom pastor. Algumas vezes Deus põe uma tala na minha vida, na sua vida, para evitar que nós ficamos vagando longe do rebanho. E você pode até ficar magoado com Ele por causa disso. Você pode resistir a Deus, mas porque Ele ama você, que Ele está guardando você, protegendo você. Amém, irmãos? Quantas vezes Deus permite que a gente quebre, não a pata, mas o pé, a perna, o braço, o dedo. Cadê o Otávio? Está lá. Quantas vezes, não é? Para quê? Para nos chamar a atenção. Deus permite. E Ele não permite isso porque Ele está nos prejudicando. Não, Ele está nos guardando. Não há grandeza sem dor. Não há grandeza sem dor. Amém, irmãos? Estão entendendo aí? Está muito difícil? Está doendo? Está doendo muito? Aguenta aí, irmãos, que já vem o bálsamo. Já vem o bálsamo.
Vou falar só a última verdade para nós lembrarmos, porque a nossa fé vitoriosa alivia a nossa dor. Último, sexta verdade, Deus usa a dor para amadurecer você. Deus usa a dor para amadurecer a mim e a você. Tiago, capítulo 1 diz, portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essa versão é boa. A dor é o alto custo do crescimento. E quando eu estava estudando essa palavra, esse texto, eu estava estudando e eu estava lembrando. Esse exemplo eu vou dar, que é particular. É uma situação quando eu estava cuidando do Pietro, e o Pietro crescendo. E o Pietro tinha muitas dores nas pernas, muitas dores. E eu, muito preocupada com aquilo, levei ele no médico. Chegou lá no médico, a médica falou assim, mãe, esse menino, ele está crescendo, mãe. Ele não tem problema nenhum, ele é normal, está tudo perfeito com ele. Ele tinha aquelas canelas compridas, tem até hoje, né? E desde novinho ele tinha umas canelas compridas, assim, e sentia dor naquelas pernas. E às vezes eu fazia massagem, eu disse, meu Deus, será que tem alguma coisa? E a médica olhou e disse, ele não tem nada. A única coisa é que ele está crescendo. E crescer dói. Não é? E eu aprendi essa frase na prática. E muitas vezes é assim mesmo. Quantas vezes nós passamos por situações, eu mesmo, situações difíceis assim na minha vida, de dor, de sofrimento, e eu pensei, fechei meus olhos, eu tive atitudes de uma criança. Algumas vezes eu pensei dessa maneira, como era bom quando eu estava em casa e tinha o meu pai e a minha mãe que cuidava de tudo. Mas quando eu abri os olhos, eu tinha que enfrentar. Porque agora eu era adulta. Então, aqueles momentos em que, ei, eu cresci. Ei, você cresceu, você não é mais criança. Então, Deus está falando isso conosco. E crescer dói. Fala para o seu irmão aí, crescer dói, irmão. Dói mesmo, viu? Então, se prepare. A dor é o alto custo do crescimento. Crescer dói. Não, nós queremos o produto final, sem o processo. O que é o produto? Nós queremos maturidade, queremos estabilidade emocional, queremos saúde, queremos confiança, sentido e significância. Queremos propósito de vida, mas não queremos o processo, porque o processo é doloroso, traz sofrimento e tempos difíceis. Queremos toda a estabilidade e totalidade das emoções, tudo perfeito, mas não queremos ir através do processo. Não. Queremos para onde? E você não pode jamais tomar um atalho. Você tem que andar no caminho. E Jesus é o caminho. Amém? Aquela coisa que mais desencoraja você é a que Deus usa para desenvolver você, e isto não é um acidente. Então, aquilo que desencoraja, que deixa você apavorado, que, não vou conseguir, porque, não. Você começa a olhar para você, e você vê que sozinho você não consegue mesmo. E Deus está falando isso com você nesta noite. Você não tem capacidade, eu não consigo suportar. Não consegue mesmo, essa é a realidade. Não consegue mesmo. Agora, você com Jesus é a parceria perfeita, amém? Parceria perfeita da vitória. Então, uma ilustração aqui, por exemplo, de Davi. Ele ilustrou assim, o rei Davi sofreu muito, e nós sabemos, e Deus reverteu o sofrimento, fazendo com que ele fosse o compositor dos salmos mais lindos da Bíblia, os salmos de Davi. A sua fé gerou versos, e a sua habilidade uma lira, e suas canções consolaram a sua dor e a minha dor. Quantas vezes, em momento de sofrimento, que eu li salmos de Davi e eu fui completamente consolada. Amém, irmãos? E você também pode se consolar com esses salmos maravilhosos que nasceram no momento de dor. Você realmente não sabe que Jesus Cristo é tudo o que você precisa.
até que ele seja tudo que você tenha. Isso é uma citação do Chris Valentin. Você não sabe realmente que Jesus Cristo é tudo que você precisa, até que ele seja tudo que você tenha. Então, essas são as 6 verdades que o Senhor usa a dor para nos fazer várias coisas na nossa vida. Mas Ele está conosco. Ele não desperdiça um momento de dor que você passa. Então, vamos ver agora para nós encerrarmos e orarmos. Porque nós temos uma fé vitoriosa em Cristo. Conselhos práticos da palavra de Deus quando você está enfrentando momentos de dor. Primeira coisa, somente porque você tem uma fé vitoriosa. Primeiro, não fuja da dor. Não foge. Foge para um lado para o outro, não adianta, ela corre atrás de você. O exemplo de Maria, lá em Lucas capítulo 2. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você pode não entender como Maria e como Jesus, até pedir para não passar pela dor, mas não pode gerenciar fugindo da sua dor. Precisa enfrentar e atravessar a dor. Se na perspectiva de Deus, a dor pode gerar coisas boas na nossa vida, então vamos ao encontro dele. Vamos para perto de Jesus, que ele é poderoso para pegar aquela dor, aquele sofrimento que nós estamos passando e reverter em algo bom para a minha vida e para a sua vida. Portanto, não desista, porque a sua história ainda não terminou. Se está difícil hoje, é porque ainda não chegou ao fim. Isso tem me sustentado a cada dia, irmãos. Essa palavra é o que me sustenta a cada dia. Pelas lutas, pelos sofrimentos que a gente passa. Então, eu tenho essa palavra. Ontem, Deus falou assim, domingo aconteceu uma situação em que trouxe muita tristeza, muito sofrimento no meu coração. Então, quando eu acordei na segunda-feira, cedinho, eu falei, Deus, está acontecendo alguma coisa, parece que eu estou saindo fora daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E Deus falou, não terminou ainda. Eu não terminei ainda o processo. Continua crendo nas minhas promessas. Daí o que eu fiz? Corri de novo para as promessas do Senhor e comecei a lembrar e trazer à memória todas as promessas, tudo que Ele falou que vai acontecer. E o diabo está querendo dizer, não vai acontecer, você já perdeu, já errou, já deu ruim ali, deu ruim aqui, está doendo ali, está doendo lá. E eu levantei na autoridade, no nome de Jesus, e eu disse, não, sai Satanás, tu não tens poder. O meu Deus, Ele vai cumprir o que Ele me prometeu. Amém? E é a mesma coisa na sua vida, irmãos. Não fuja da dor, não foge. É o momento que Deus vai usar para transformar a sua vida. Então, não desista. A mensagem toda teve o propósito de mostrar que fugir nunca será um antídoto capaz de curar ou amenizar a sua dor. Nunca. Não é fugindo que você vai ficar a cura. Não. Segunda verdade, porque você tem uma fé vitoriosa em Cristo. Segunda verdade, segunda lição. Não culpe a Deus. Está doendo? Não culpe a Deus. Nunca. Deus não é culpado por causa da sua dor. Mas entenda essa verdade. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, não é uma coisa ou outra, não, todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém aqui ama a Deus? 3, 4, 5, nós amamos a Deus. Tudo que você está passando, Deus vai fazer reverter para o seu bem. Só Ele pode fazer isso, é promessa do Senhor, está aqui em Romanos 8, 28. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está falando assim, eu sofro com você. Jamais será você, mas jamais eu serei responsável pela sua dor. Quem é o responsável? O responsável é o mundo, a carne, que é o meu eu, o seu eu, e também o diabo, que é o nosso inimigo. Ele sim é mau. E ele só faz o que é mau. A graça de Deus é tão grande que mesmo sendo responsável pela sua dor, eu sendo responsável pela minha dor, você pela sua, o Senhor quer impulsionar, direcionar, transformar, proteger e amadurecer você. Essas foram as verdades, as 6 verdades que nós falamos.
Então, Deus quer, através da dor, impulsionar, direcionar, transformar, proteger e amadurecer a mim e a você em meio à dor, usando a dor como ferramenta. Deus nunca despreza uma dor. Amém? Fala para o seu irmão, Deus nunca despreza uma dor. E não vai ser hoje que Ele vai desprezar. Terceira lição para a minha vida e para a sua vida. Primeira, não fuja da dor. Segunda, não culpe Deus. Terceira, fale menos. Fale menos com o mundo, fale menos com as pessoas e fale mais com Ele. Provérbios 21 diz, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Tem gente que fala demais. Muitas das nossas dores do coração são causadas pela boca aberta. A gente usa muito essa expressão, né? Oh, boca aberta. Mas é nessa situação aqui. Falar muito daquilo que está sentindo, que está passando. Em muitas situações da vida, menos é mais. E ouvir, aquietar-se, pode ser restaurador, salvador para as nossas vidas. Cuidado, porque o que está ruim pode ficar pior, se você ficar falando muito. Então, fale menos. Não fique falando, não fique potencializando a dor. Tire os olhos da dor. Comece a falar coisas diferentes, comece a declarar quando você está sentindo, como eu fiz ontem, como eu acabei de testemunhar para vocês, quando eu estava sentindo aquela dor, quando aquela dor veio a bater dentro de mim, o que eu fiz? Eu não fui falar sobre ela, eu fui falar com Deus. Eu não fui falar com outras pessoas, eu fui falar com Deus. E eu falei, Deus, eu não posso estar sentindo isso. Eu não posso, a minha situação está como que eu não estivesse confiando no Senhor. E eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não quero voltar para esse lugar de incredulidade. Eu não quero ir para esse lugar, por isso não condiz comigo. Eu sou uma filha amada e eu quero viver como tal. E eu quero permanecer nesse lugar. Então eu comecei a falar com Deus. Falar com Deus. E Ele me mostrou o que eu deveria fazer. E eu fiz. Então, falar com outras pessoas, ficar falando, potencializando a dor, é errado. Fale menos. E por último, recorra a Jesus. Mateus capítulo 8, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Só Jesus pode sanar de fato a nossa dor, porque Ele realmente nos entende, só Ele. Portanto, meu irmão, entregue a sua dor para Jesus e jamais para as redes sociais. Eu nunca ouvi falar que rede social cura dor. Você já viu? Tem muita propaganda enganosa lá. Se você ficar falando lá, a sua dor vai melhorar. Vai nada. Você vai ter mais dor ainda. Não entregue a sua dor para as redes sociais. Entregue para Jesus. Confie a sua dor para quem resolve e não para quem amplia a sua dor. Potencializa. Tem pessoas que são, meu Deus, doeu o dedinho lá, mindinho lá. Ai, hoje eu estou aqui internado porque o meu dedinho está dolorido. Ai, graças, Senhor. Não seja você um desses. Hebreus capítulo 2. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Existem pessoas que estão esperando a sua dor para usar a favor das maldades e maledicência delas. Tem pessoas que são usadas pelo Satanás, que quando você faz um comentário, estou com dor assim. Mas você não vai na igreja? Mas você não está lá orando? Para que orar? Para que ir na igreja? Olha aí como você está. Então, o diabo fala na boca das pessoas para desanimar você. Então, existem pessoas, irmãos, que estão esperando você começar a reclamar, a falar.
a dizer que, ai, não aguento mais essa vida. Oh, céus, oh, vida cruel. Então, e daí estão lá para potencializar a sua dor e para deixar você desanimado e não vai te ajudar em nada. Não vão resolver nada. Só vão começar a falação. Então, oração é falar com quem resolve. Murmuração é falar com quem não resolve. Amém? Oração, a gente fala com Jesus. É o único que resolve nossos problemas, as nossas dores. Murmuração, queixa, não resolve nada. Então, não vou falar com ninguém, vou falar com Ele que resolve tudo. Jesus é o único capaz de ajudar você, efetivamente, em meio à dor. Ele sofreu, a Bíblia o chama de homem de dores, experimentado em sofrimento. E afirma ainda mais. E o que significa? Que Jesus é o único capaz de curar a nossa dor. Mas Ele fez algo superior a isso. Ele veio para curar-nos da fonte de toda dor. O pecado. A decisão de nós vivermos longe dEle. E isso Ele veio nos curar. Ele veio nos dar cura. Se nós nos aproximarmos dEle. Então, chega de dor. É hora de você ser conduzido por aquele que é capaz de cuidar de você e usar as dores inerentes da vida em algo para o seu crescimento e sentido. Ninguém está falando aqui que tu não vai nunca mais sentir dor. Não, isso é heresia. Enquanto você estiver nesse mundo, claro, você vai sentir dor. Mas como reagir em meio à dor? O que fazer com a dor? Vimos tantas coisas que Deus usa a dor aqui para transformar, para nos amadurecer, para provar o nosso caráter, para nos fortalecer. Ele está conosco. Nós temos que fazer o quê? Orar, buscar a Ele, estar com Ele. Então, decida ter Jesus como seu Senhor e o seu Salvador de todo o seu coração. Chame Ele para perto de você. Atos capítulo 3 diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. E eu encerro com João capítulo 16, versículo 33, que disse Jesus, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo terão muitos sofrimentos e tristezas. Sofrimentos, dores, tristezas. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa dele para nós. Romanos capítulo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você quer hoje mesmo superar e crescer através da dor que você está passando pela fé? Você tem que abrir o seu coração. E eu quero encerrar, agora eu convido você a abrir, que ele não tem ali. Fugiu. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E nós vamos orar. E nós vamos orar para Deus sanar toda essa dor que você está sentindo ou preparar o teu coração para as dores que virão. Até que Ele venha nos buscar e nós vamos estar para sempre com Ele e você vai se agarrar nessa promessa. Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Aí na sua Bíblia diz assim, ó, Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, irmãos? Eu vou ler de novo, para entrar no seu coração aí. Jesus enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabe quando que não vai haver mais dor? Quando nós estivermos com Ele. Quando nós formos morar com Ele. Enquanto nós estivermos aqui, vamos nos agarrar com Ele, irmãos. Que nós só vamos conseguir chegar lá e sem dor,
se nós estivermos agarrados nele. E lá nunca mais vai ter dor. Nunca mais você vai saber o que é dor. Vamos perseverar até chegar lá. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite, Pai. Ouvimos que o Senhor é um Deus que é o maior exemplo para nós, Jesus. Aquele que é chamado homem de dores. Aquele que sabe o que é sofrer. Pai, e ninguém pode dizer que contigo nós não vamos ser vitoriosos, nós não vamos conseguir superar. Vamos sim, porque o Senhor nos deu promessas, Senhor. Pai, e qualquer tipo de dor que tem, Senhor, vindo sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa alma, nosso espírito, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos receber o toque do Senhor. Pela fé, por essa fé vitoriosa, Senhor, e queremos declarar nesta noite que nós queremos ficar livres, que nós queremos ficar, Senhor, livres, Senhor, de toda dor. Em nome de Jesus, queremos entregar para Ti, Senhor. Queremos entender qual o propósito, Senhor. Senhor, de estarmos passando por essas dores. Senhor, por que o Senhor está muitas vezes nos provando? Por que o Senhor quer, Senhor, forjar em nós um caráter santo, puro, Senhor? Tirar impurezas da nossa vida muitas vezes. Pai, não nos deixa desistir. Não nos deixa murmurar, Senhor. Mas nos deixa perseverar e nos aproximar cada dia mais de Ti, Senhor. Olhando para Ti e nos agarrando nessas promessas gloriosas, Senhor, que o Senhor tem feito para nós. Porque, Senhor, se nós formos conduzidos por aquilo que nós sentimos, nós não estamos declarando que não somos filhos, Senhor. Nós não somos filhos, porque os filhos vivem na dependência do seu Pai. E nós, como filhos amados, filhas amadas que somos, Senhor, dependemos do Senhor. E o Senhor nos afirma nesta noite que o Senhor nos alivia toda dor. Que contigo, Senhor, tudo vai passar. E se não passou ainda é porque não terminou. O Senhor está no processo de restauração. O Senhor está no processo de colocar tudo em ordem, Jesus. Então dá-nos olhos abertos para Ti, dá-nos um coração completamente sensível, meu Deus, para não murmurarmos, para não nos queixarmos, não ficarmos abatidos, Senhor, não ficarmos longe de Ti, não, Jesus, mas nos aproximarmos cada vez mais de Ti, nos acercarmos de Ti, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, e através daquilo que o Senhor vai fazendo em nós, vai fluindo na vida das outras pessoas. Porque só podemos consolar os outros com as consolações que recebemos do Senhor. Só podemos, Senhor, tocar na vida dos outros. Só podemos dar e ministrar sobre outros aquilo que o Senhor já ministrou sobre nós. Continua nos curando, Pai. Continua nos tocando. Continua nos trazendo cada dia mais para perto de Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Com gratidão nesta noite, oramos. E abrimos o nosso coração para, com uma atitude de fé, rendermos todo o nosso ser para o Senhor nesta noite. Nos entregarmos a Ti, Pai. Entregarmos todas as nossas dores a Ti e confiarmos em Ti cada dia mais. E nesse momento, nesse ato profético que vamos fazer de chegar ao altar e receber a oração da cura, a oração da fé, Senhor, nós vamos receber e sair daqui glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebeu aí?